Todos estão vendo? Eu tô vendo aqui, acho que agora não mostrou fiel, né? A minha visibilidade aqui. Bom, fica à vontade, Andressa, a palavra é sua. Tá bom, muito obrigada. Então, meu nome é Andressa, né? Sou estudante de doutorado do programa. Vou apresentar aqui um pouquinho do estudo do meu doutorado, tá? E ele é intitulado, né, Fabricação de Memórias Orgânicas ERAM à base de nanocompostos de cianacrilato, resina epóxi e nanopartículas metálicas. Como o Thales falou, sou orientada pelo professor Dr. Celso e tem participação do professor Messai, que é da África também. Então, o que seria o dispositivo de memória, né? Eles são componentes que armazenam dados ou informações com caráter permanente ou temporário. Né? Exemplos de dispositivos de memórias, nós temos o CD, o DVD, o HD externo, o pendrive e tantos outros por aí, né? Então, ele pode ser feito no caso de memórias magnéticas de materiais magnéticos e no caso de memórias eletrônicas, materiais inorgânicos ou orgânicos. A gente vai se ater à parte de orgânicos, que é uma pesquisa que está bem avançada na questão de dispositivos de memória. No meu mestrado, eu foquei mais na parte de dispositivos de memória do tipo ORM, né, que é aquele dispositivo em que você grava e consegue ler diversas vezes a informação do dispositivo, mas ele não consegue ser regravável, tá? Então, ele só grava uma vez a informação e você tem acesso a ela diversas vezes. Ele foi feito com nanopartículas de carbono e resina epóxi, tá? E resultou em 2 artigos. Esse é o primeiro artigo que a gente, logo depois que terminou o mestrado, já conseguiu publicar, que é o monocamada. E temos o de multicamadas, que foi feito com nanoesferas de carbono, tá? E resina epóxi também, na parte da camada ativa. Os resultados foram bem promissores. Na parte de multicamadas, a gente teve que aprimorar alguns parâmetros e detalhes dos dispositivos para poder conseguir essa publicação. Então, nessa parte de dispositivos do tipo ORM, no nosso grupo de pesquisa, foi feita uma pesquisa bem breve sobre como que se comportaria o dispositivo se, em vez de nanopartículas de carbono, a gente colocasse outro tipo de nanopartículas, talvez partículas metálicas, né? Nanopartículas metálicas. E foi descoberto que esse dispositivo, com nanopartículas metálicas de ouro, seria um dispositivo regravável. Então, essa foi a nossa intenção, de focar agora no doutorado nessa parte de dispositivos regraváveis. E ele se enquadra no tipo de memória ReRAM, que seriam memórias resistivas, né? Então, essas memórias ReRAMs são memórias não voláteis, ou seja, quando tira a alimentação dessa memória, você ainda tem os dados gravados, ele não perde a gravação, tá? Elas podem ser regraváveis, e elas têm as seguintes estruturas, ou podem ser metal isolante metal, ou metal semicondutor metal, sendo o isolante e o semicondutor a camada ativa desses dispositivos. A resina epóxi, ela por si só é um isolante, então ela entraria na parte de isolantes das memórias orgânicas do tipo ReRAM. Aqui a gente tem um exemplo de um dispositivo de memória do tipo ReRAM com isolante com nanopartículas de ouro, tá? Então você tem os eletrodos de alumínio e no meio você tem a camada ativa. Quando você acrescenta as nanopartículas de ouro, ele muda muda a condutividade do material, tá? Então esse material começa a apresentar uma bistabilidade. Ao passar uma tensão, ele passa do estado condutivo de baixa condutividade para o estado de alta condutividade, o que é necessário para um dispositivo de memória. Então, os parâmetros das pesquisas na área, né? A gente tem que as espessuras dos filmes estão entre 70 a 2.000 nanômetros, a tensão de transição de 1 a 10 volts, o on e o off de 10 a terceira a 10 a sétima, o tempo de gravação de 100 nanosegundos a 4 segundos
e as concentrações de nanopartículas de 0,24% a 2,4%. Então, os objetivos do meu estudo, né? É estudar a inserção de nanoestruturas metálicas na matriz polimérica, inicialmente resina epóxi, explorar o uso do cianoacrilato como alternativa ao emprego da resina epóxi. Então, por que o uso do cianoacrilato, né? Então, a resina epóxi, ela tem um tempo de cura, que gira em torno aí de uns 40 minutos a 1 hora em estufa. O cianoacrilato é a cola Superbond que a gente conhece, tá? O que acontece? O tempo de cura dele é quase que imediato, então a gente estaria ganhando em ordens de grandeza na hora da fabricação desse dispositivo, tá? E daí comparar o emprego da resina epóxi e do cianoacrilato na fabricação dessas memórias orgânicas e explorar as possibilidades de miniaturização dos dispositivos de memória e do empilhamento de camadas de memória de todas essas constituições. Então, no grupo de pesquisa, chegamos a esse resultado envolvendo resina, né, epóxi, e nanopartículas de ouro, com concentração de 0,4 miligramas por mililitro. Foi o doutor Irineu e o estudante de mestrado Fernando que chegaram nesses resultados prévios, né? O que acontece? Quando você começa a passar uma tensão ali no gráfico, aquela curvinha azul, você passa uma tensão, ela atinge um certo valor limiar, tá? Nesse dispositivo. Esse valor limiar a gente chama de valor de tensão de transição, porque é nesse momento que o dispositivo passa do estado de baixa condutividade para o estado de alta condutividade, que ele tem essa transição aí. A gente chama de o estado de baixa condutividade off e o estado de alta condutividade on, e é nesse momento que ocorre a gravação do dispositivo, tá? Então, essa transição, essa razão ficou na ordem de 10 ao quadrado. Se você observar os parâmetros de pesquisas anteriores, ele está na ordem de 10 à terceira. Então, houve gravação aqui, mas ela não foi tão efetiva, tá? O que acontece? Quando você passa uma tensão contrária, ainda não negativa, mas uma tensão contrária, o que acontece? Ele permanece no estado de alta condutividade. Ele só vai mudar o estado de alta condutividade quando você passa uma tensão negativa. E essa tensão negativa, que corresponde às curvas, ao final da curva laranja e da verde, ele vai voltar para o seu estado inicial, tá? Então, desgravando a informação e deixando o dispositivo possível de outra gravação, tá? Nessa pesquisa prévia, a tensão de transição foi de 2 volts. A gente consegue aprimorar esses parâmetros, e é isso que a gente pretende no doutorado agora, tá? Então, como existem várias pesquisas na área de memórias ReRAM com nanopartículas de ouro, a gente resolveu utilizar as nanopartículas de ouro também, só que não tem nada envolvendo resina, epóxi, nem cianoacrilato, tá? Então, essas nanopartículas de ouro, quem fez foi o professor Arandi, da UTF-PR, né? Com o seu aluno de mestrado, o Tiago, e foi feito por abração a laser, e a gente acabou escolhendo as nanopartículas de ouro, a de prata e a de cobalto, tá? A concentração da nanopartícula de ouro ficou de 4,7 miligramas por mililitro, o diâmetro de 5 nanômetros, a de prata de 3,6 miligramas por mililitro, a concentração e o diâmetro de 4 nanômetros. A de cobalto, a concentração de 3,9 miligramas por mililitro e o diâmetro de 50 nanômetros. Então, os materiais da camada ativa, a resina epóxi e o cianoacrilato, né, ambos isolantes. O cianoacrilato, a gente acabou testando a cola líquida, né, da Superbonder, só que a cola líquida, ela tem um tempo de cura tão rápido, que na hora de colocar o nanocompósito no substrato, o que acontecia é que ele ficava concentrado, ele não formava o filme fino. Então, a gente teve muito problema com a formação de filmes. Então, eu acabei pesquisando e encontrei essa em gel, que ela demora um tempinho a mais para fazer o processo de cura, em torno de 2 a 3 minutos, o que já facilita para que a gente consiga fazer a formação do filme fino.
Então, os métodos utilizados para análise estrutural foi a microscopia óptica e a perfilometria, a investigação do comportamento elétrico, medidas elétricas de corrente em função da tensão, medidas de tempo de gravação e estudo da estabilidade de dados em função do tempo e da temperatura. Então, essa é a fabricação do dispositivo de nanopartículas de carbono, tá? Então, você tem a evaporação de trilhas de alumínio. Logo depois eu coloco o nanocompósito, que nada mais é a acetona, resina e a nanopartícula. E logo depois de fazer o processo de cura, a gente faz a última evaporação com alumínio e encapsula isso daí com resina epóxi também. Então, esse dispositivo hoje, ele leva em torno de 4 horas para ficar pronto, tá? Porque tem esse tempo de cura da resina, tem o tempo de evaporação, né? E a resina, o nanocompósito com resina, eu tenho que esperar em torno de 5 dias um envelhecimento desse nanocompósito para que esse filme fique mais homogêneo, tá? Por esse motivo, o uso do cianoacrilato, né, para agilizar esse processo. Então, primeiro foi realizado o estudo das concentrações de cianoacrilato e acetona. Então, eu peguei várias concentrações de cianoacrilato na acetona. A padrão que a gente já utilizava é o número da amostra 6 ali, tá? Que era a que a gente usava resina epóxi, e daí eu aumentei algumas concentrações e diminuí algumas concentrações para a gente ver como que ficaria esses filmes e a espessura deles, tá? Então, eu pinguei esse nanocompósito por meio de spin coating e analisei por perfilometria a espessura desses filmes. Se a gente analisar em relação aos parâmetros das pesquisas, os filmes iam até 2.000 nanômetros. Por esse motivo, a gente descartou as amostras 7, 8, 9 e 10, porque eram maiores do que esses parâmetros, tá? E ficamos com a amostra do 1 ao 6. Mas é claro que uma coisa é a formação do filme do cianoacrilato, outra coisa é a formação do filme do cianoacrilato com nanopartículas, tá? Então, como a gente já tinha esses parâmetros definidos em nanopartículas de carbono, eu testei também para esse cianoacrilato com nanopartículas de carbono. Mantive os mesmos padrões com aquelas mesmas amostras do 1 ao 6. E esperei aqueles 5 dias de envelhecimento. O que aconteceu ao esperar os 5 dias de envelhecimento para esses nanocompósitos? Eles ficaram muito espessos e eu não consegui formar os filmes. Então, para 5 dias, eu não consigo, não tem como formar filmes. Então, para o cianoacrilato já não teria como ter o tempo de envelhecimento de 5 dias. Teria que testar os outros dias, né? 4, 3, 2, 1, depois da fabricação desse nanocompósito. Só que eu acabei testando e ainda assim as medidas elétricas não resultaram em efetivação. Então, o que a gente pensou? Vamos mudar a quantidade de nanopartículas de carbono, né? Então, eu testei 1,5, 3, 4,5 e 6. E a gente conseguiu, sim, agora, comprovar a gravação desse dispositivo. Então, ou seja, o dispositivo funciona com cianoacrilato. Mas ainda falta a gente uniformizar isso, porque numa amostra, a gente tem 8 dispositivos, numa mesma amostra. E nessa mesma amostra eu não estou conseguindo os mesmos resultados para os 8 dispositivos. Então, tem que analisar em relação a esse tempo de espera ainda de envelhecimento, analisar também a questão da fabricação, alguma parte de melhoramento em relação a isso. Tá? Em relação ao cianoacrilato, a resina epóxi com as nanopartículas metálicas, estou fazendo os estudos em relação a isso, ainda não consegui melhor efetivação do que já temos, mas ele está sendo investigado. Então, é necessário o estudo da melhor concentração de nanopartículas metálicas na resina epóxi no cianoacrilato, né? Então, testar várias concentrações de nanopartículas metálicas da resina epóxi e do cianoacrilato, assim que a gente já tiver um padrão em relação às nanopartículas de carbono, que ficaria mais fácil, né? Depois de escolhida a melhor concentração, verificar o tempo de gravação, a estabilidade de dados em função do tempo e da temperatura, comparar o uso do cianoacrilato e da resina e analisar um possível empilhamento ou miniaturização. Então, as conclusões, né?
É possível a elaboração de um dispositivo regravável com resina epóxi e nanopartículas de ouro, já foi comprovado. Precisa melhorar esses parâmetros. Estudos realizados com cianoacrilato demonstraram boa dispersão em acetona e com nanopartículas de carbono, formação de filmes finos, ausência de tempo de esfera para envelhecimento de 5 dias, menor tempo de cura, e os dispositivos de memória de nanopartículas de carbono e cianoacrilato funcionam. Então, queria agradecer ao Departamento de Física da UFPR e à CAPES, ao professor Celso, pela orientação e pelos ouvintes pela atenção. Obrigada. Certo, Andressa, muito obrigado. Então, a gente agora abre para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Andressa? É só abrir o microfone. Oi, Andressa. Parabéns aí pela apresentação, muito boa. Eu fiquei com algumas dúvidas, na verdade, curiosidade. A primeira delas vocês já têm uma ideia do modelo físico de como funciona de fato a memória? Como é que você... sim, Na verdade, existe 3 explicações para isso, né? Mas a que melhor se encaixaria seria a formação de filamentos condutivos. Então, ao passar essa tensão, é formado filamentos condutivos e passada a corrente. Quando ela atinge, quando ele tem essa tensão no sentido inverso, essa corrente ela é desfeita, esse filamento é desfeito e volta ao estado original. Seria a melhor explicação, uma das melhores, né? Mas existem outras explicações também. Porque eu não coloquei, senão ficaria muito longo. Uhum. Mas como você tem dois estágios, né, de corrente, né, provavelmente você precisa de um efeito de armadilha, né, para quando você passa uma determinada tensão, você consegue jogar carga para uma determinada região, né, para depois, porque quando você diminui a tensão e faz o caminho inverso, né, para você ter a histerese ali, né, que é a medida de duas... Então, porque na verdade essa parte de formação de filamentos, ela foi comprovada em 2013 in situ, assim, mostrando mesmo o que estava acontecendo. Essa parte de armadilhas não foi feito na época o inverso, colocando a tensão inversa para ver como que seria, né? Então, é uma das explicações, sim. Não posso afirmar ainda que seria a mais plausível, digamos assim. Tá. E a outra dúvida que eu fiquei é que você falou sobre uma parte, né, de nanopartículas metálicas, né? E aí depois você falou de nanopartículas de carbono, né? Então, o que seria a diferença para você poder, né? Porque, por exemplo, quando você tem ouro e cobalto, né? Você está olhando o material metálico e não ferro magnético, e aí o cobalto, material metálico e ferro magnético. E aí depois o carbono, né? Que não é nem metálico, né? Nos 3 casos, você consegue ter esse efeito de memória? Não, elas mudam, a memória muda. Para nanopartículas de carbono, eu tenho um tipo de memória, que é aquela que eu consigo gravar e reler quantas vezes for necessário. Para o caso de nanopartículas metálicas, como é o caso do ouro, a gente já tem outro tipo de memória, que é a memória resistiva. Perfeito, entendi agora. Entendi. E tanto que Perfeito. quando é nanopartículas de carbono, o que você tem é uma carbonização dessa formação desse filamento, né? Então, por isso que ele não volta para o seu estado original depois de gravado. Entendi. Legal. Não, agora ficou bem mais claro para mim. Era essa as dúvidas que eu tinha. Obrigado. Até mais, Andressa. Imagina, obrigada a você.